Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Meu nome é Germano Coutinho e estamos começando o Black Yellow BR número 89, esse podcast que a gente tanto ama. Hoje no programa nós temos duas estreias. Eu começo com o nosso colunista José Lopes. Tudo bom, José? Salve, salve, nação Steelers. Tudo ótimo, Germano. Tudo ótimo ao Paulo, ainda que vai ser apresentado daqui a pouco. Vamos aí para mais um podcast onde a gente vai comentar sobre essa derrota que foi dura de engolir no Sunday Night Football. Muito bem, muito bem. E como o nosso amigo José já antecipou, o nosso outro convidado, ele é antigo do QG Black Yellow BR, mas hoje vai ser a primeira participação dele no podcast. O papai do ano, Paulo Ayrton. Tudo bom, Paulo? Fala aí, rapaziada. Boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês. É um prazer estar aqui. Na verdade, na minha primeira participação, eu já participei de um podcast bem no início. Mas depois de muito tempo, estamos de volta aí. Infelizmente, numa semana muito difícil pra gente, né? Como torcedor. Rapaz, pegou o narrador de calças curtas. Então, sem problema, que isso. Então, após um hiato longo aí, o Paulo tá de volta para participar com a gente. Vamos embora. Infelizmente, como eu já falei, esse podcast vai ser sobre o jogo contra os Ravens, o Sunday Night Football, válido pela semana 4, onde perdemos por 14-26, dentro de casa, no Heinz Field. Num jogo que, assim, vamos comentar bastante no podcast de hoje, mas um jogo que nos deixou bastante preocupados com várias facetas do nosso time. Defesa, ataque, coaching staff, enfim. Então, vamos embora. Para começar, como já é de praxe, eu vou pedir que os nossos convidados hoje comentem um pouco sobre os pontos positivos do jogo. Se é que existiu algum, né? Então, pessoal, o que é que vocês me dizem aí? O que é que vocês acharam de pontos positivos no jogo contra o Baltimore Ravens? Cara, eu tentei extrair bastante coisa positiva desse jogo pra a gente não ficar naquela... Assim, já tem tanta coisa ruim pra falar, né, que eu tentei pensar em pontos positivos. E começando pelo ataque, eu acho que a performance da nossa linha ofensiva protegendo o Big Ben foi excelente, entendeu? A defesa do Ravens vem forte de novo, diferente da gente, eles conseguiram renovar, conseguiram trazer peças. Eu acho que a proteção ao Big Ben foi boa, principalmente para um time que não teve jogo corrido, que saiu atrás 14-0 em alguns minutos e precisou correr atrás do placar. No ataque, de novo, eu gostei da performance do McDonald. É um jogador muito dinâmico, muito importante. O Big Ben gosta desse tipo de jogador, então eu acho que até se machucar ele vai contribuir bastante, né, no nosso ataque. De resto, na defesa, o Sean Davis me deixou animado de novo. Realmente não esperava essas boas performances dele com essa mudança de posição. Tô feliz por isso. E mesmo no meio daquele tiroteio que a gente está vivendo, acho que o Sean Davis está sendo um ponto positivo. Junto com o Joe Hayden, que esse aí a gente não precisa falar, é uma constante, tá sempre bem, pode errar uma jogada aqui ou ali, mas é tranquilamente o melhor jogador da nossa secundária. E quero destacar também a performance do Boswell, né, que pela primeira vez nessa temporada não errou nenhum chute, mesmo sendo 2 extra points, é algo a se comemorar, porque é um cara que tem um contrato renovado e precisa dessa confiança. Da minha parte, eu vou falar mais ou menos a mesma coisa, porque eu acho que de pontos positivos é mais ou menos isso aí que a gente teve. Quanto aos tight ends, eu acho que não só o Vance McDonald, mas o Jesse James também vem fazendo um trabalho muito bom, não só nesse jogo, mas nas últimas partidas também. Vem se mostrando um cara onde a gente pode depender nele. E isso é muito bom, desde que o Heath Miller se aposentou, a gente vinha com essa carência de tight end no time. O Juju Smith-Schuster também, eu acho que é a tônica desses 4 jogos que ele tem sido a estrela do nosso ataque, sempre recebendo bolas importantes, para ganhos de 10 jardas, 15 jardas, 20 jardas às vezes. Não fez muitos touchdowns ainda, mas vem sendo uma peça importante para a gente mover as correntes. E na defesa, não só o Sean Davis, eu acho que vem sendo uma grata surpresa, mas eu também não esperava que o Bostic tivesse um desempenho tão bom contra a corrida como ele vem tendo. Na cobertura ele ainda deixa bastante a desejar, mas contra a corrida ele vem funcionando bem. E o Bud Dupree
vem conseguindo muitas pressões, mas infelizmente ele não vem conseguindo transformar isso muito em sec, né? Falta esse preciosismo de finalizar aí. Então, pra mim, de ponto positivo, foi só isso só mesmo. Assim, eu concordo totalmente com vocês. Acho que de ponto positivo foram apenas esses, foram questões pontuais, para ser muito honesto. Fico feliz também com esse crescimento do McDonald. É um cara que, como você bem falou, Paulo, tá suprindo o que a gente não tinha desde o Heath Miller, que era um alvo confiável. Quando ele veio de São Francisco, ele veio com... Os torcedores de lá, pelo menos, nos diziam que ele tinha mãos de tijolo, ou seja, que ele não recebia muito bem as bolas. Eu diria que nos primeiros jogos dele por aqui, eu realmente notei isso, que ele não era o cara mais confiável do mundo no jogo aéreo. Mas é uma situação que ele está melhorando, pelo menos é o que aparenta nessa temporada. Não sei se também ele não teve que fazer uma recepção difícil, mas até agora ele parece que alterou um pouco esse aspecto do jogo dele, ainda bem. Nesse jogo ele foi realmente muito bem. Tirando isso, eu concordo com todos os outros pontos, especialmente acerca do Joe Hayden, que está sendo um diferencial gigantesco na nossa defesa. Com ele em campo, a gente está realmente sabendo o que é ter o cornerback número 1, o cornerback, eu diria que é ainda assim top da liga, porque... De elite, com certeza. Com certeza. Ele tá caminhando mais uma vez para uma temporada possível de Pro Bowl. A gente que... Eu não vou nem dizer que nós tivemos que nos contentar com o Ike Taylor por várias temporadas, porque, sinceramente, na minha opinião, o Ike Taylor não era ruim. Ele era muito bom, inclusive. Eu até digo que ele era um dos cornerbacks tops da liga. E só é subestimado porque ele não conseguia agarrar uma bola. Ele realmente era horrível, as mãos dele eram extremamente ruins. Ele, para conseguir interceptação, era extremamente difícil, mas em questões de marcação do adversário, ainda mais no auge dele, ele era realmente muito bom. Então o Joe Hayden aí chegou e até agora já está mostrando bastante serviço. Bom, depois de comentarmos os poucos pontos positivos dessa derrota, até me surpreendi que vocês citaram mais do que eu havia pensado. Chegou aquela hora que os ouvintes estão esperando ansiosos. Pontos negativos. Vamos embora, a bola está com vocês. Vou começar dessa vez então falando da defesa. Acho que é meio óbvio a gente falar da nossa secundária, que foi um ponto negativo. A gente ainda não tem um cornerback 2 que realmente venha funcionando ao lado do Joe Hayden. Embora o Sensabaugh tenha tido uma partida até que boa, foi até parar no time da semana do Pro Football Focus em questão de status, mas mesmo assim a confiança que é passada por ele, ou pelo Art Burns, ou pelo Cameron Sutton é perto de zero. Eu acho que essa é uma posição carente e, pelo visto, a gente não vê muita perspectiva de melhora. A gente viu a notícia hoje de que o Nate Barry, que também vinha sendo outra negação nos últimos jogos, foi movido para Injury Reserve, e o cornerback Brian Allen foi promovido do Practice Squad pro elenco principal, mas não é nada para se animar. O que todo mundo analisava dele era que era um prospecto muito cru e muito inexperiente, muito jovem. Então, a não ser que seja um daqueles 1 em 1 milhão de casos de acertar na Mega Sena, eu duvido que vai mudar muito o nosso cenário na secundária. A nossa pick de primeira rodada desse draft, o Tyrell Edmonds, teve uma partida horrorosa para se esquecer, daquelas para deletar para sempre do DVD e nunca mais mostrar para ninguém. Facilmente batido pelos wide receivers, pelos tight ends. Horrível, terrível. E por parte do nosso ataque, a ineficiência da gente em conectar jogadas. Tudo bem que, como bem frisado pelo Paulo no começo do podcast, a defesa de Baltimore não é uma defesa ruim, muito pelo contrário, é uma defesa boa, que vem conseguindo se renovar e manter uma pegada competitiva, mas tinha certas chamadas no ataque que não dava pra gente entender, a gente precisando de umas conversões longas, e chamavam um passe curtinho pro running back para ele tentar ganhar jardas, dava pro James Conner, se vira. A linha ofensiva, embora tenha feito uma boa proteção ao passe pro Big Ben, mas quando precisou fazer uma proteção para a corrida, não conseguiu ser efetiva, não conseguiu dar boas oportunidades, bons gaps pro James Conner conseguir boas jardas. Então, assim, é de se preocupar. A conexão Antonio Brown e Big Ben continua fora de sincronia. Muitas bolas do Big Ben lançando atrás do Antonio Brown, ou então lançando com força excessiva. O próprio Ben reconheceu isso depois da partida, falando que ele não tá na mesma página com o pessoal do ataque, que ele não tá conseguindo achar essa sincronia. Então, assim, foi
foi uma partida preocupante, porque você realmente via um time em campo que não tinha respostas para as situações de jogos que foram propostas pelos Ravens e que estava totalmente perdido. Não se sabia o que fazer, não sabia como sair daquela arapuca e não conseguia ser eficiente nem do lado defensivo da bola e nem do lado ofensivo. Acabei de olhar uma notícia aqui que eu considero até absurda. O Sensabaugh foi considerado o segundo melhor corner da semana pelo PFF. Sim, ele conseguiu um rating de 80 e pouco. 86.3. Isso é um absurdo. Rapaz, os índices que o PFF usa são totalmente loucos. Eu acho que o cara que viu o jogo e fez a avaliação do nosso tava bêbado. Ou então ele deve ter visto só o momento que ele conseguiu fazer aquela recuperação do fumble forçado pelo Sean Davis, porque pra mim aquela foi a única... Não foi o Edmonds que recuperou? Não, foi o Sensabaugh. Não, foi o Edmonds. Foi o Terrell Edmonds. Foi o Terrell Edmonds? Foi. O que é pior ainda pra essa nota. Eu não consigo compreender isso, mas vamos lá. Eu vou até me organizar para falar mal aqui, porque pra mim tem muita coisa. Eu vou tentar não falar mal do jogo corrido essa semana, porque a defesa de Baltimore é realmente espetacular contra o jogo corrido. Mas a nossa linha já não vem bem há algumas semanas. Não é culpa só do James Conner. Não adianta ficar pedindo Le'Veon Bell, não. A nossa linha realmente vem muito mal. Falar mal assim também, o Juju vem sendo nosso melhor não, mas o mais eficiente wide receiver, sim. Mas eu acho que ele teve 2 erros cruciais. Um foi numa bola na lateral e outra foi aquela na end zone que ele deixou a bola bater no capacete dele e deu tempo pro corner se recuperar. Se ele faz a recepção com as mãos mesmo, da forma correta, com a técnica correta, aquele é um touchdown que poderia ter mudado a nossa história no jogo, que ele deixou escapar, entendeu? Que poderia ter dado uma moral diferente, eu não sei, mas aquele foi um erro do Juju que eu achei muito importante. Frisar essa falta de sintonia do Ben com o Antonio Brown, que todo mundo vê também, eu acho que não tem nem muito o que alongar. O Ben perdeu numa 2ª para 5 um passe com o Brown sozinho a 1 jarda do first down, e na 3ª para 5 a gente não conseguiu converter. Ou seja, ele perdeu uma 3ª fácil, enfiando a bola no chão, o Brown livre. Não tem explicação para errar esse tipo de passe. Ele perdeu o Brown livre algumas outras vezes também, que nos vídeos a gente consegue ver que o AB se livra da marcação e o Big Ben às vezes nem tá mais olhando para ele, nem tá buscando ele. Teve um passe no meio também que o AB ganha a rota e o Ben joga atrás, ou seja, é estranho, ele já admitiu, mas mesmo assim a gente não pode passar pano, porque o Big Ben é nosso quarterback histórico, não dá, tem que comentar. Já são 4 semanas desse erro. O rating dele lançando pro Brown tá num nível historicamente ruim. Então, e a gente vai enfrentar. Para trazer mais números para isso mesmo, de 2013 a 2017, o rating do Ben lançando pro AB foi no mínimo 93.3. E nessa temporada tá 65.5. Pois é, e nesse jogo foi ainda pior que isso, salvo engano, né? Então, foi perto de 55, 56. Eu vi no teu número aqui agora. Acho que é a parte mais preocupante do nosso ataque. Na defesa, todos os setores foram abusados. Eu não sei o que aconteceu. A nossa dupla, Hayward e Twitch, são nulos. Esse ano não conseguem parar a corrida, não conseguem ocupar a linha ofensiva adversária, não conseguem gerar pressão. O TJ Watt parece que só joga contra o Cleveland Browns. Até hoje na carreira, se você tirar os jogos que não foram contra o Browns, a performance dele é de acordo com as nossas outras picks de outside linebacker, né? Realmente não mostrou evolução ainda em skill, em moves de pass rush, o que já me leva a questionar o trabalho do Joey Porter, né, que é o nosso coach de outside linebacker. Foi um ótimo jogador, mas como coach não conseguiu evoluir ninguém ainda. O Bud Dupree é outro exemplo que fez um sack mais pelo esquema do que por algum skill individual. O sack dele veio num instante que ele teve um caminho livre pro Joe Flacco. O Dupree mais uma vez com problemas
de perder tackle. Tem uma conversão crucial numa 3ª para 2 no último quarto, que ele e o Sutton chegam no cara antes da linha de scrimmage e ele simplesmente se joga no pé do cara com o braço mole e o running back do Ravens fez a recepção. Nosso grupo de linebackers lento, mas isso a gente já sabia, não tem surpresa. O Bostic, que é seguro, mas é lento. O Vince Williams tá perdendo cada vez mais tackle, também é lento, então qualquer corrida pra zona lateral do campo é um ganho pro adversário. A gente mais uma vez não consegue parar passe curto, não consegue parar tight end, não consegue parar passe para running back. Todo mundo que recebe vai ter bons avanços. Tem outro lance também emblemático numa 1ª para 18. O Allen recebe a bola. O primeiro contato é feito a 3 jardas da linha de scrimmage e ele só é parado 11 jardas depois. A 1ª para 18 virou uma 3ª para 4, 5, e obviamente a gente levou a conversão, entendeu? É broxante ver, porque quando a gente tem uma falta a favor, a gente já pensa, porra, salvou a defesa, o drive é nosso agora, vamos recuperar a bola, e não. A defesa continua a dar essas conversões improváveis dos ataques adversários. Na nossa secundária, eu não tenho o que falar. O Burns pouquíssimo entrou em campo nesse jogo. E quando entra, é um desastre. O Sensabog também não passa confiança. O PFF pode dar a nota que ele quiser, que ele não passa confiança na marcação dele. O Edmonds, como já foi comentado, fez um jogo... Eu não sei nem se ele pega esse jogo pra estudar ou se ele pega pra apagar, porque foi algo que não tem nada de positivo mesmo. O Nate Berry é um jogador que não devia estar em campo. A culpa são dos coaches. E eu não tenho nem o que fazer comentários sobre ele de verdade. E outro problema da nossa defesa também é a falta de comunicação mais uma vez. Nós gastamos um timeout porque o time tinha 10 em campo no primeiro tempo. Depois sofremos uma falta de 12 em campo. Depois quase sofremos outra falta por ter 12 jogadores em campo novamente. Os técnicos parecem que não sabem o que fazer com os jogadores. O Ravens entrou numa formação no momento com 3 tight ends e running back, formação óbvia de corrida. E a gente entrou numa defesa dime, que é uma defesa para marcar passe, com mais defensive backs do que linebackers. Por incrível que pareça, até deu certo nessa jogada, mas... São esses exemplos, esse tipo de falta de comunicação, de falta de treino mesmo, falta de um coordenador competente que fazem com que a nossa defesa seja uma piada. Logo no fim do jogo, 2 defensores antigos nossos, o Brad Kissel e o Ike Taylor, salvo engano, conversaram no Twitter sobre isso, falando que aquilo nunca ia acontecer, que aquilo nunca aconteceu com eles lá, que a defesa deles não era assim. Que além das regras beneficiarem os ataques, eles se cobrariam muito mais pelo que está acontecendo. Então eu acho que na nossa defesa também, principalmente mais do que no ataque, onde o nosso novo coordenador ofensivo também é fraco, mais do que no ataque, a nossa defesa deixa muito a desejar por esses seguidos erros de comunicação. Aconteceu na primeira semana, na segunda, na terceira. E aconteceu de novo na quarta e domingo provavelmente vai acontecer de novo, porque é até um papo que eu não gosto de falar, mas falta ordem, falta o líder. O Hayward da ADL não é o cara que vai comandar, que vai ver o time inteiro. O Shazier tá fora, o Bostic tenta, o Vince Williams tenta, mas eu acho que isso não é natural pra ninguém ali, e a nossa defesa realmente deixa a desejar. Teve a ausência do Mike Hilton ainda, que é outro cara que sempre consegue umas boas jogadas, é muito forte na blitz, é muito forte marcando man-to-man, então a semana foi um desastre no total, e pra completar o desastre, nosso técnico continua com Barry de punter. O nosso ataque não consegue produzir, a nossa defesa não consegue parar ninguém, e os punts do Barry ajudam ainda mais isso. Ele faz um punt bom no jogo e erra 3, 4, punts curtos, punts com hang time horroroso, que permitem grandes retornos. Se não fosse uma falta, a gente ia tomar o touchdown contra Kansas City do Tyreek Hill. Ou seja, se a gente parar pra pensar que mais ainda tem mais problema. Só voltando no ataque rapidinho, algo que eu esqueci. O James Conner e o Switzer participam bastante desse jogo aéreo, mas não conseguem quebrar tackles. E aí é o único ponto que eu realmente tenho que dar o braço a torcer para falar que o Le'Veon Bell faz falta. Porque cada passe de 3, 4 jardas recebido ali, o Bell consegue fazer algo acontecer. O Conner é uma história legal, é uma história excelente, mas até agora ainda não vi isso dele. O Switzer é muito mais seguro e inteligente que o Eli Rogers, mas também tem o mesmo problema de não conseguir quebrar tackles no jogo aéreo, o que é estranho porque no jogo de retorno de punts e kickoffs ele é muito bom nisso. Ele é um cara que consegue ganhar jardas além do que os bloqueios dão, mas o nosso
jogo ofensivo, ele não conseguiu contribuir com isso ainda. Se o passe para ele for de 3 jardas, ele vai ganhar 3 jardas. Ele não tá conseguindo quebrar o tackle e ganhar mais, não tá conseguindo ser um playmaker no nosso ataque. Rapaz, de novo, eu apenas concordo com tudo que vocês falaram. Os ouvintes vão notar que, pelo tempo diminuto dos pontos positivos e pelo tempo destacado dos pontos negativos, realmente tivemos mais pontos negativos do que positivos nesse jogo. E, assim, acho que fica claro para qualquer pessoa. Vou destacar algumas coisas que vocês podem até ter pincelado, mas que eu gostaria de entrar mais em detalhes. Primeiro, a falta de pass rush. A nossa linha defensiva, apesar dela ser uma linha defensiva bem cara, afinal de contas o Hayward e o Tweet têm contratos bem lucrativos, eles ganham muito bem. E também temos o Javon Hargrave, que foi escolhido em terceira rodada, temos o Big Dan McCullers, que foi escolhido em sexta rodada. Enfim, nos edges a gente tem o Dupree e temos também o TJ Watt, que foram ambos escolhidos em primeira rodada. Então, assim, esses caras que se preocupam primariamente com o pass rush, simplesmente não estão rendendo. Para quem assiste o jogo fica muito claro, muito nítido que a gente, na verdade, só obtém sucesso mesmo no pass rush quando mandamos blitz, que é quando mandamos mais do que 5 jogadores atrás do quarterback. Então, aquele foreman rush não está dando certo desde a semana 1, basicamente. É algo que nós precisamos melhorar, porque nem sempre a gente consegue mandar blitz. Às vezes a gente tem que mandar o pessoal na cobertura e, basicamente, quando nós fazemos isso, é certeza de que, no mínimo, o quarterback vai conseguir lançar um passe, ou então ele não vai ter maiores problemas de dar a bola para o running back. O primeiro ponto é esse, a falta do pass rush. Também vou pincelar um pouco do jogo corrido. Acredito eu que não dá. No jogo passado foram mais de 80% de passes. Eu não tenho certeza qual foi o número final que nós terminamos número de passes, no caso, mas chegou a um ponto do jogo, que já estava no quarto, que nós tínhamos 44 passes lançados e apenas 11 corridas. Ou seja, 80% de passe e 20% de corridas. Para trazer um número para você aqui, Big Ben tentou lançar a bola 47 vezes no jogo e completou 27 para 274 jardas. Perfeito. Então, assim, foram mais de 80% de tentativas de passe. É algo que, sinceramente, é insustentável. O jogo corrido pode até não funcionar muito bem, mas no mínimo o time tem que tentar para deixar a defesa honesta. Como o Paulo bem falou, a defesa de Baltimore é muito boa contra o jogo corrido, mas simplesmente a gente tem que tentar, a gente tem que correr com a bola pelo meio, pelas laterais, enfim, para deixar a defesa pelo menos achando que a corrida é uma alternativa viável para o ataque. E isso a gente não fez. Sabemos que o Ben ultimamente tem puxado a responsabilidade para si, lançar 50 passes por jogo, 40 passes por jogo, porque ele sabe que talvez a nossa chance de vitória seja maior desse modo. Aí, de novo, eu bato na tecla de que o jogo corrido tem que voltar a ser algo destacado no nosso gameplay. Tem que ser algo mais equilibrado, pelo menos, entre passe e corrida. Quanto ao Anthony Brown, como vocês bem falaram, nos 4 primeiros jogos dessa temporada, ou seja, até agora, ele teve 272 jardas e 3 touchdowns. O que, assim, não é um número ruim para um wide receiver, mas a gente sabe que o Anthony Brown não é um wide receiver normal, não é um wide receiver comum. Ele simplesmente é o melhor wide receiver da liga, pelo menos, na minha opinião, nas últimas 3 temporadas. Então, é um número que a gente não esperava dele. Porque, por exemplo, se formos fazer comparações com as temporadas passadas, apesar do número de touchdowns tá bem, tá um número bom, o número de jardas não tá. Pelo menos comparando com o desempenho dele nas temporadas passadas. Em 2017, mesmo nos primeiros 4 jogos, ele teve 388 jardas. Em 2016, esse número foi um pouquinho menor, foram 369. E em 2015, foi um absurdo número de 478. Então, assim, 272 é um número abaixo do que a gente está acostumado. Isso com certeza se deve ao fato da conexão do Big Ben e do Anthony Brown não estar a mesma coisa. Não sei o motivo disso, mas como o Paulo bem comentou, em vários lances, o Big Ben errou o Anthony Brown, estando o Anthony Brown livre. O Anthony Brown também tem dropado alguns passes, algo que não é muito comum dele, mas enfim, a conexão deles não está sendo a mesma coisa.
Outro ponto negativo, como também já foi comentado, erros mentais. Inúmeras jogadas, erros mentais da defesa no caso. Em inúmeras jogadas, a gente via jogadores de Baltimore totalmente livres. Sabemos que o Harbaugh é um cara muito engenhoso, é um cara que sempre ia do snatch, enfim. Aquela jogada que ele mandou o Tyrande basicamente se alinhar como um guarde é prova disso. Ninguém aí da defesa esperava que ele fosse sair para receber um passe. Mas apesar dessa genialidade do Harbaugh nesse sentido, nessas questões, a defesa simplesmente não pode cometer tantos erros. Em várias jogadas cruciais, a gente viu um tight end, a gente viu um slot receiver sair livre no meio da defesa e simplesmente não tem ninguém. Seja porque os linebackers estavam muito recuados, ou seja porque eles estavam simplesmente marcando outra pessoa. E o cara que seria responsável, seja o slot corner, seja o safety, não estavam ali por pura falta de comunicação. As duas coisinhas também, uma não é nem tanto ponto negativo, mas que eu também gostaria de chamar a atenção, é que eu vi muito, é que eu achava, pelos reports que saíram antes do jogo, que o Matthew Thomas, que é o nosso inside linebacker, undrafted, que veio na classe desse ano, ele não teve muita chance no jogo. Na verdade, eu não lembro nem se ele chegou a jogar na defesa mesmo, sem ser special teams. Teve um momento de lesão, eu acho, de alguém que eu, salvo engano... quem entrou foi o LJ Forte, que nojo. O Matthew Thomas só teve 12 snaps na partida, todos de special teams. Eu também tinha até escrevido sobre isso na coluna da semana, sobre os reports, mas acabou que ele não foi utilizado. Quem sabe agora, é verdade. do Nat Barry sendo colocado no IR, ele possa experimentar aí pelo menos os pacotes de dime que o Barry vinha sendo utilizado. Pelo menos talvez ele possa fazer ao menos aquela função. É verdade, eu lembro de ficar na expectativa, em algum momento do jogo foi o Vince Williams que machucou, e aí fiquei na expectativa da entrada do Thomas, né, pra ver se ele poderia fazer alguma diferença na nossa defesa, mas não foi ele que entrou, quem entrou foi o LJ Fort mesmo. Então, queridos ouvintes, todos nós fomos vítimas de fake news, porque durante a semana o próprio Matthew Thomas confidenciou a alguns repórteres que ele teria tido snaps com a defesa titular. Então isso gerou uma expectativa nossa, minha, do José, do Paulo, enfim, de vê-lo em campo, mas foi algo que não se concretizou. Eu parto do pressuposto de que pior do que até não fica. Eu acho que não custa nada dar uma chance pro cara, já que ele é um inside linebacker atlético, coisa que nós não temos, né? Então, na minha opinião, a gente tinha que no mínimo testar o cara. Sem testar, a gente não vai saber do que ele é capaz. E por fim, um ponto negativaço que eu gostaria de destacar, infelizmente vou ter que destacar isso, é o desempenho da defesa quando realmente importava. Porque assim, no último quarto, quando o jogo estava 20-14, os Ravens vinham de 2 field goals seguidos, a defesa tinha que parar o ataque dos Ravens. E a bola, claro, foi para os Ravens e eles começaram na própria linha de 8 jardas. O que é que nós esperávamos? Que a defesa fosse segurar, fosse ceder alguns first downs, mas que pelo menos na metade do campo ela segurasse ali para a gente ter uma chance de virar o jogo com ataque, né? No touchdown do Big Ben. Mas não foi isso que nós vimos. Simplesmente a defesa cedeu mais de 80 jardas em 6 minutos e 40, ou seja, o ataque dos Ravens conseguiu comer quase 7 minutos, o que foi importantíssimo para a vitória deles, porque além de terem anotado o field goal no final da campanha, eles ainda comeram basicamente um terço do quarto. Ou até mais. Posso fazer um comentário sobre esse drive? Claro, que foi o fim do jogo pra mim. Eu sinceramente desliguei o jogo por 1 minuto e andei aqui em casa, sabe, aquele negócio bem decepcionado mesmo. O fim desse jogo pra mim foi nesse drive ainda, perto do meio de campo. A chamada da defesa foi um three-man rush, ou seja, a gente tinha 8 jogadores na cobertura, era um third down e a nossa defesa tomou uma rota curta do tight end dos caras e ele conseguiu correr 15 jardas ainda até ser encontrado. É absolutamente ridículo, é absurdo, é coisa de nível colegial que o nosso coordenador defensivo deixe isso acontecer, e a culpa é dele, sim. Tinham 8 jogadores na cobertura, o outro time tinha no máximo 5 recebedores, e um deles recebe um passe curto e corre 15 jardas, não tinha ninguém do lado do campo. Os nossos linebackers, nossos defensive backs simplesmente dormiram. Não vou nem cobrar pressão, porque realmente no three-man rush contra uma boa linha ofensiva é difícil, mas o intuito era justamente esse, dar o passe curto e fazer o tackle. Como é que não tinha ninguém perto do rapaz na hora, numa rota óbvia, uma rota curta? Pô, vamos ser sinceros,
Se fosse pra tomar um drive de 80 jardas, era melhor dar em uma jogada do que dar em 15. Comer 7 minutos do relógio. Sabe, o ataque também não tava fazendo nada, mas o que custa? É uma esperança maior que a defesa. Entendeu? Essa jogada pra mim é um marco dessa defesa. Bota 8 caras na cobertura e tem um buraco que um tight end consegue receber um passe curto e correr 15 jardas. A impressão que passa é que os caras estão jogando com tanto medo de tomar big play, que acabam tomando big play. Isso é algo assim, é de um amadorismo, é de uma loucura, é de uma falta de treinamento que é inconcebível pra uma franquia do tamanho do Pittsburgh Steelers, com tanta história defensiva como a gente já teve. Além de uma postura soft mesmo, assim, a forma com que o jogador vai no tackle, a forma com que o jogador ataca o gap, tudo, é raro ver, se não for o Bostic no tackle, é muito raro ver um jogador do ataque adversário ser derrubado no primeiro contato, muito raro. E com os outros times a gente não vê isso. O próprio Ravens, é um comentário que eu li ontem no Twitter. Porra, você vai culpar a nova CBA? Já tem anos, todos os times estão submetidos às mesmas regras de treinamento, ao mesmo regime. Por que só nos Steelers que esses péssimos fundamentos de tackle continuam depois de anos? Todo mundo sabe que é um problema recorrente da defesa. Você entra ali no Steelers Depot, você consegue... O cara já tem planilhado todos os missed tackles, porque já é algo absurdo no nosso time. E ano após ano... conseguir escrever uma matéria por semana só falando sobre tackles perdidos, sobre faltas bobas de pessoas a mais no campo, pessoas a menos no campo. Você vê que são só erros básicos, erros de conhecimento do jogo, erros de fundamentos básicos. Isso, a dos tackles perdidos ele já faz. Ele planilha toda semana. Quem perdeu o tackle, onde, como e por quê. Tá fazendo comparativo já com a temporada passada para ver que os jogadores não aprendem. E tirando o Bostic, eu falo isso com segurança, porque tá lá, o Bostic perdeu um tackle essa temporada. O Vince Williams já perdeu 6, 5, até a semana passada. Eu nem vi o de ontem, de domingo, porque eu tava com nojo. Ou seja, é uma postura recorrente. O Vince Williams, que tem a fama de ser um linebacker bom tackler, que para a corrida, tá perdendo 2 por jogo. Se o tackle passou dele, meu amigo, o jogador adversário vai ganhar 10 jardas, 15, 20, porque ele vai chegar na secundária, entendeu? E vai chegar numa secundária que os 2 safeties, um tá no primeiro ano na posição e o outro chegou agora na NFL. São problemas recorrentes, problemas de fundamentos. E aí a gente puxa o papo já rapidinho pro Mike Tomlin. A insistência dele no Keith Butler, a anuência dele para esses fundamentos ruins. Não é de hoje. A defesa que ele draftou, porque a defesa que tá aí hoje é dele, ele montou, ele draftou, obviamente, junto com o front office, junto com o Colbert, é problema dele o que acontece. Eu acho que uma palavra que a gente pode definir essa defesa é frustrante, porque é como vocês bem falaram agora, são erros básicos que a gente está acostumado a ter, infelizmente, e que acontecem principalmente nos piores momentos possíveis. Essa jogada que você destacou, Paulo, eu lembro também muito bem, eu até falar dela, que eu não lembro se era uma primeira para 18, não lembro exatamente como era essa questão, mas como é que a gente pode, numa situação dessa, no final do jogo, precisando parar o ataque adversário, a gente numa jogada ceder 15 jardas, dropando 8 jogadores para um tight end no meio de campo. Isso é inconcebível. Isso chega a ser ridículo, como você bem falou. Então, ficamos cada vez mais incrédulos com essa defesa, com o quanto ela consegue ser ruim em momentos decisivos e simplesmente a gente não vê sinais de mudança. A gente vê o Keith Butler continuando a bater na mesma tecla com esse esquema. A gente vê os jogadores, semana após semana, errando comunicações, errando marcações fáceis. Zona, meu Deus do céu, a zona, eles ficam mais perdidos que qualquer coisa. É uma zona mesmo, né? Total. Eu ia fazer um comentário aqui que não seria propício para o podcast, né? Porque não sei o pessoal que escuta. Mas é isso que vocês estão pensando mesmo. É isso aí. Pronto. Então, infelizmente a gente tem que enfrentar essas coisas. E aí, só complementando o meu raciocínio anterior, como você bem falou, Paulo, esse drive acabou com o jogo, porque eles tiram qualquer chance de vitória. E para completar, para cereja no bolo, né? No drive seguinte, que o nosso ataque pegou a bola, o Big Ben vai e lança aquela interceptaçãozinha de praxe dele,
para acabar com o jogo. Então, a partir daquele momento, foi decretada realmente nossa derrota. Mas ali também, com 12 pontos atrás e 3 minutos, realmente eu comentei, não sei se no grupo geral ou no nosso QG, mas ali já parecia alguém que tava de saco cheio mesmo, sabe? Ele foi meio realmente displicente, saco cheio, queria que o jogo acabasse, queria sair dali, queria não estar ali, que sinceramente era só um milagre. Foi uma interceptação displicente mesmo, que eu acho que se é uma posse e o drive da vitória, com certeza o Big Ben não lançaria aquele passe. Embora seja difícil, ele é o líder de jardas da liga, porque ele realmente está carregando o que a gente chama de ataque nas costas. Vai produzir o que ele fizer a gente produzir, nada além disso. Já está mais do que provado até agora. Mas ali realmente me pareceu sem querer usar um palavrão também, mas aquela palavra com F lá. Ele cagou mesmo assim pro jogo, falou tchau, eu quero ir embora, chega, sabe? Foi displicente mesmo, foi no meio de uns 3 defensores do Ravens ali e pronto, fim de jogo. Essa interceptação me lembrou muito a que ele lançou no primeiro jogo da temporada, aquele jogo contra o Browns, onde ele tentou acertar o AB no meio de 3 defensores do Browns. Foi uma interceptação completamente displicente, como você falou, e realmente que dava na cara que ele tava de saco cheio, como se tivesse falado, vamos acabar logo com isso, vamos todo mundo pra casa e na segunda-feira a gente tenta ver tudo que deu errado e tenta corrigir. Mas aí, pra completar toda a cereja do bolo, me vem hoje, na já tradicional, né, Tomlin Tuesday. Toda terça-feira tem entrevista de Mike Tomlin. E Mike Tomlin me tem a ousadia e a alegria de vir pra imprensa falar que a defesa tá encontrando um ritmo de jogo. Eu não sei que ritmo é esse, eu não sei onde é que essa defesa tá dançando esse ritmo, mas com certeza não é um ritmo bom de se dançar. Eu não sei o que é que o Mike Tomlin tem visto. Eu até entendo por que ele deva ter falado isso, ele deve estar querendo blindar os jogadores dele, mas isso pra mim é inadmissível, porque é uma coisa que ele falou que eu tenho certeza que nem os jogadores dele acreditam nisso que ele falou. Vou fazer um comentário aqui, nada clubista. Pra mim, essas entrevistas do Tomlin só não são piores do que entrevista do Bandeira de Melo depois de algum vexame do Flamengo, viu? São igualmente ou inúteis ou estressantes. Ou você sai dali com o sentimento de que ele falou por falar qualquer coisa, ou você sai dali com raiva pela inércia, pela falta de como o Mauro César Pereira fala, a falta de raiva pela derrota, a falta daquele sentimento de vamos virar esse jogo, vamos virar essa história, sabe? Parece que tá tudo bem sempre, tudo vai dar certo uma hora. Sim, um negócio bem conto de fadas mesmo. É a falta de tesão, parece que acontece uma derrota vexaminosa dessa, ou como foi contra o Chiefs que a gente tomou, nem lembro mais quantos touchdowns foi do Mahomes, 6, 5. E você não vê ele vindo pra entrevista, sabe, com raiva, bolado, batendo na mesa, falando atravessado com um repórter, com um jornalista. É sempre a calma, é sempre tentando falar isso, é sempre tentando dar uma desculpa daquilo, sabe? A gente precisa de mais gente que bata na mesa e mostre que veio, que sinta raiva, que sinta mais a derrota, que comemore mais na vitória, que fale besteira pro adversário, sabe? Que besteira no sentido assim de quando jogar bem, quando conseguir anular o adversário por completamente, que cante essa vitória, porque isso aumenta a rivalidade, isso dá moral pro time. A gente precisa de gente mais firme. Precisa, e não sei se esse comando deixou de vir lá de cima, não sei se, até porque de lá, de uns anos pra cá, teve o falecimento do Dan Rooney, né? Não sei se o Art Rooney não faz isso, não sei se eles nunca se meteram. Não sei se isso vinha do Colbert, não sei se vinha dos próprios jogadores, mas pode ser uma mudança de cultura mesmo. Eu li algo do Big Ben, sobre o Big Ben, falando que ele não permite música de um horário a tal horário, que se o cara quiser ouvir, ouve no fone de ouvido dele, porque tem que ter respeito, cada um tem sua forma de se concentrar. Às vezes falta isso na defesa também, às vezes falta isso em outros sabe, em outros momentos, em outras faces do time, o Big Ben não parece ser o cara que vai dar jeito, vai chegar ali pra defesa e falar, rapaziada, e aí? Vocês querem ganhar alguma coisa? Olha agora, entendeu? Então, mas ler isso sobre ele me mostrou que às vezes falta esse cara. E o cara mais antigo que ficou daquela geração no vestiário foi o James Harrison, que é um merda. Então, às vezes faltou essa transição de cultura e a defesa simplesmente não tem mais
o mesmo coração que se tinha antigamente, entendeu? O que nos falta é liderança, seja uma liderança dentro de campo, ou seja uma liderança fora de campo, mas é algo que realmente precisa mudar, porque a gente vê que a defesa fica perdida, a gente vê que não tem ninguém ali para chamar a responsabilidade, para reunir o pessoal e falar, porra, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos mudar, vamos tentar, não é nem ganhar o jogo, mas no mínimo vamos tentar não perder o jogo. Isso a gente não vê. Talvez o Hayward realmente seja o cara mais indicado ali para fazer isso, ou ele, ou o Vince Williams, pela tenacidade que o Vince Williams tem, pelo jeito dele que ele aparenta ter pelo menos fora do campo. Talvez um dos dois aí tivesse que chamar a responsabilidade, mas pelo que a gente tá vendo, isso não vem ocorrendo. Enfim, foram muitos pontos negativos. Vou fazer também só mais um pequeno comentário. É o segundo jogo seguido que o ataque não produz absolutamente nada no segundo tempo. Não anota nenhum ponto. E isso é algo muito preocupante. Afinal de contas, o nosso ataque, entre aspas, seria a nossa melhor, o nosso melhor grupo. E continua sendo, na verdade. Mas o fato de que ele não tenha anotado pontos no segundo tempo do jogo é extremamente preocupante. Então fica mais esse ponto negativo aí para vocês. Sobre esse ponto, eu acho que mais uma vez é falta de coaching. Não tem ajuste. A gente pode ter 1000 talentos, mas é só ver o que o Sean McVay faz com o ataque do Los Angeles Rams, entendeu? Eu tenho certeza que aqueles caras não são melhores do que os talentos que a gente tem no nosso ataque, mas a gente vai bem no segundo quarto toda vez. Segundo quarto, nosso ataque costuma destruir. Aí vai pro vestiário. Cara, é a NFL. Isso não é uma liga de bairro. É a liga profissional. É uma liga que movimenta milhões. Os técnicos estão dando, todo mundo tá dando a vida ali. E os caras conseguem fazer esse ajuste. Eu acho que nosso coaching staff não consegue. Não faz, entendeu? Aí não tem nem como culpar o jogador. É aquela história. A gente tá o ano inteiro saindo 10, 14, 21 pontos atrás no começo do jogo. Nosso ataque busca, chega no intervalo, na hora do ajuste, não tem ajuste. Não tá tendo jogo corrido há 3 semanas. E aí, não importa, você pode ter o quarterback que for ali, que ou ele vai fazer mágica, como fez contra a Tampa, como fez contra a KC também, ou a gente vai continuar perdendo jogos, continuar sendo parado. Mas enfim, vamos parar de falar de coisa ruim, bora parar de falar de ponto negativo. Eu não vou nem passar para um assunto tão bom assim, mas eu vou perguntar o seguinte para vocês. Nosso próximo jogo vai ser contra o Atlanta Falcons no Heinz Field, jogo válido pela quinta semana da NFL. Os Falcons vêm de um jogo acirrado contra o Bengals, de uma derrota em casa por 37-36. Na verdade, agora eu nem sei se foi em casa ou não. Alguém de vocês sabe onde é que foi o jogo? Foi em casa. Jogo? Foi em Atlanta. Falcons e Bengals foi em Atlanta. Perfeito. Então foi uma derrota dentro de casa para os Bengals por 37-36, um jogo muito acirrado. A virada dos Bengals só ocorreu nos últimos segundos do jogo. Então, assim, os Falcons, apesar de estarem 1-3, eles não venderam fácil essa derrota para os Bengals, que inclusive está 3-1 agora. Então, eu pergunto para vocês dois. Eu vou pedir um matchup importante desse jogo contra os Falcons e também um placar. Pode ser bold ou não, vai de vocês. Então, por favor, me deem um matchup importante no qual nós e também os ouvintes devemos ficar atentos para o jogo contra os Falcons. E, no final, um placar. O que é que vocês acham que vai acontecer? Por favor. Pode mandar primeiro aí, José. Eu acho que uma peculiaridade desse jogo é como os dois times estão vindo extremamente parecidos para um confronto. O jogo corrido dos dois times não funciona, muito porque o running back principal deles não está jogando, seja o Bell por não ter se apresentado ou o Devonta Freeman por estar machucado. Há rumores de que ele volta para essa partida, mas ainda nada confirmado. No caso dos Falcons, eles perderam muitos jogadores da defesa deles. Dion Jones machucado, Ricardo Allen machucado, e todos eles fora da temporada. Então é uma defesa que está aos pedaços, cedendo muitas jardas, seja corridas ou seja passadas. A nossa defesa, a gente não tem ninguém perdido, mas pela ineficiência dela, a gente também vem cedendo muitas jardas para os adversários. Então, para mim, realmente esse jogo vai ser um completo tiroteio. Antes de falar do matchup, eu vou até dar a minha previsão de placar. Eu imagino que deva ser mais de 24 pontos para os dois times. Eu ainda acho que a gente ganha essa partida única e exclusivamente pelo fator motivacional do Mike Tomlin.
que geralmente quando a gente perde uma partida de forma vexatória assim, a gente consegue, mesmo que aos trancos e barrancos, se recuperar e ressurgir das cinzas na próxima partida. Então eu acho que a gente ganha, mas deve ser um placar tipo 27-24, 30-24, 30-27, alguma coisa por aí. O matchup que eu vou querer ressaltar é basicamente da nossa linha ofensiva com a linha ofensiva de Atlanta. A linha defensiva de Atlanta é basicamente o que sobrou da defesa deles intacto, que eles ainda têm ali, tirando os linebackers, cara, eu digo, principalmente os edges e os homens de interior da linha, que são competentes até, não são nenhuma das melhores defesas da liga no questão da linha propriamente dito, mas é bem competente, faz um trabalho muito bom, e a nossa defesa vem devendo muito, principalmente no jogo corrido. Então vamos ver se nesse jogo a gente consegue explorar essa fragilidade da defesa de Atlanta por conta das lesões dele e consegue a partir de agora estabelecer um jogo corrido para o decorrer da temporada, né? A gente vem usando muito James Conner, o Stevan Ridley foi usado um pouco nas últimas partidas, mas não foi a uma extensão tremenda. O Jalen Samuels, o rookie que a gente draftou esse ano, até agora não viu a cor do campo sem ser em special teams. Eu acho que ele pode ser usado de alguma maneira criativa aí. Então, meu matchup principal é a nossa linha ofensiva contra a linha defensiva deles. O meu palpite pro jogo é um 41-33 ou algo elevado do tipo também. Os dois times realmente chegam nessa situação de a defesa de Atlanta foi destruída por lesões, a nossa não existe mesmo, é horrorosa. Então eu aposto num placar alto, mas eu não consigo crer que a gente vai perder o terceiro jogo seguido dentro de casa. Eu tenho que me apegar a isso, eu tenho que crer nisso, que Atlanta é um adversário da NFC, se for perder um jogo tem que ser agora. Não, acho que a hora de perder um jogo não é agora. Quarto ainda, se a gente for contar a derrota pro Jaguars temporada passada, né? Seria o quarto jogo seguido. Quarto jogo seguido. Então aí, na verdade, para a quarta partida seguida, não pode perder, até por uma questão de moral. O time vai chegar numa sequência de confrontos de divisão e Dubai 1-3-1, né, com aquele sentimento moral de estar uma vitória, 4 derrotas, porque aquele resultado contra Cleveland foi ruim para nossas pretensões da temporada. E então eu realmente creio que aos trancos e barrancos esse time vai conseguir ganhar esse jogo de agora, nem que seja para iludir a torcida mesmo. O meu matchup mais importante dessa rodada é realmente os dois recebedores de Atlanta contra a nossa secundária. Assim, o Joe Hayden consegue marcar consegue. E eu acho que esse vai ser o Calvin Ridley. Porque a Atlanta gosta muito de mexer o Julio Jones dentro de campo. Ele não tá bem, ele não vem bem, e é a nossa cara de ressuscitar o defunto. E com a performance da nossa defesa, o Julio Jones no meio de campo, o matchup dele é com Vince Williams, é com Bostic, é com Edmonds, é com Sean Davis. Sean Davis vem bem? Vem, mas a nível de Julio Jones é difícil. E eu acho que o jogo vai ser decidido aí. O Freeman pode até voltar, mas eu creio que a nossa defesa corrida vai conseguir segurar alguma coisa, e o Tevin Coleman não é o running back de mesmo nível que ele. Mas o jogo vai ser decidido nesses passes que o Ryan também adora dar no meio de campo. Ele não tem nenhum tight end de elite, mas tem boas opções que ele gosta de usar. Mas é só você lembrar naquele jogo final contra o Eagles, que naquelas quatro verticais que chamaram pelo Falcons, se eu não me engano, em duas o Julio Jones estava jogando no slot ali no meio do campo. Então acho que esse é o matchup mais importante do dia. Essa galera vai conseguir dar conta? Como que o Keith Butler vai adaptar a nossa defesa a ter que defender um jogador tão letal quanto o Julio Jones mesmo em má fase? Entendeu? Minha aposta é por aí. Bom, ótimos comentários, ótimos placares. Eu vou na mesma toada, eu acho que vai ser um jogo marcado por performances ofensivas. Se eu tiver que dar um placar, eu também vou num placar elevado. Vai ser um jogo em casa, então o Big Ben geralmente costuma jogar melhor. Eu diria que o jogo vai ser uns 38-31, acho que vai ser nesse naipe. Bom, antes de dizer meu matchup, eu também só queria fazer um pequeno adendo, Paulo. A sua fala, você falou que o Matt Ryan não tem nenhuma opção de elite
elite ali em tight ends, né? É a nossa fraqueza faz muito tempo, então não precisa de muita coisa não. Eu acho que isso é verdade. Se colocar se ele pegar o Ricardo no aeroporto e botar pra jogar, eu acho que dá jogo. Oxe, meu Deus do céu. Consegue umas 50 jardas ali. No mínimo, com certeza. O miolo da nossa defesa ali, tight end se faz. O Ricardo tá com tamanho de tight end já também. Tá pequeno, garoto. Então assim, até o Ricardo ia bem de tight end naquela situação. Eu tenho certeza que ele não comemoraria os touchdowns, mas enfim. E por fim, quanto ao matchup no jogo, o meu matchup vai ser o Big Ben contra o nosso jogo corrido, porque nós sabemos que o coordenador ofensivo é o Big Ben, né? O Randy só fica ali fazendo pose, recebendo salário, enfim. Mas o coordenador ofensivo é o Big Ben. Então, eu espero que ele bote na cabeça dele que a gente tem que correr mais com a bola, porque tudo bem que ele lançando a bola 50 vezes por jogo, a gente marca alguns pontos. Mas também não tem como ter um ataque unidimensional desse jeito. Ele tem que entender que alguma hora ele vai ter que correr com a bola para, no mínimo, deixar a defesa honesta. Então, meu matchup vai ser o Big Ben contra o nosso jogo corrido. Bom, gente, bela opção. Chegamos ao final do nosso episódio, o episódio do número 89, e eu vou pedir algumas considerações finais para vocês. Fiquem livres para falar o que vocês quiserem, fiquem bem à vontade, e eu começo com você, José. Me diga aí suas considerações finais para o podcast de hoje. Bom, para resumir tudo que a gente falou no podcast hoje, as minhas considerações finais vão para a nossa tabela de jogos a partir de agora. Eu estava até comentando com você, Germano, antes da gente começar a gravação do podcast, onde a sequência de jogos que a gente vai ter agora vai ser decisiva para a gente mostrar realmente a nossa força nessa temporada. Nós pegamos Falcons em casa, Bengals fora, aí temos uma semana de bye, depois disso pegamos Browns em casa e Ravens fora. Dos próximos 4 jogos, 3 são dentro de divisão. Eu acho que esses jogos vão ser os que vão definir se a gente vai ter chance de pós-temporada, se a gente vai ficar em meio de draft, se a gente vai ficar em topo de draft. Então, concentração máxima dos Steelers. Mike Tomlin tem que fazer alguma coisa, tem que começar a ser mais enérgico, tem que chamar as rédeas e colocar o time de novo nos trilhos, porque se continuar nesse ritmo que estamos, não vai dar. A gente vai ter que já começar a se conformar com uma posição de metade de draft, sem ir para pós-temporada, e talvez até com uma posição de topo de draft. Então eu só queria chamar realmente a atenção para isso. Queria também lembrar todos os ouvintes para ficarem ligados também no nosso site lá, no fumblenanet.com/Black Yellow Brasil. Tem a nossa coluna lá, minha, com contribuição com o Gabriel. Ele está ajudando a gente agora nos textos, então não deixem de conferir lá também os textos de prévia das partidas, onde a gente sempre traz alguns pontos lá que talvez a gente não abordou aqui no podcast, para vocês ficarem de olho nas partidas. De mim é só isso. Um abraço, galera, e here we go. Muito bem, muito bem. Paulo, diga aí suas considerações finais, por favor. Minhas considerações finais para essa semana eu vou dedicar de novo para um assunto que eu não gosto muito de ficar falando, mas que gerou notícia novamente. Que é a expectativa de retorno do Le'Veon Bell daqui 2 semanas, né? Eu acho que isso de alguma forma pode afetar o time, pode dar um novo ânimo, porque ele foi um jogador de elite nas últimas 2 temporadas. Nós sabemos que houve um certo atrito, houve uma certa decepção, principalmente dos jogadores de linha ofensiva, com a atitude do Bell nos últimos tempos, mas eu acho que a lesão do Earl Thomas pode ser algo que quebre o gelo, ou que quebre pelo menos parte dessa birra que possa ter sido criada com a postura do Bell, entendeu? Então, eu acho que, sim, esses rumores que a gente sabe que costumam ser bem reais, podem ser importantes, podem dar um novo ânimo pro time. Eu acho que as vaias tão cedo na semana passada também podem ser algo que vai mexer com os jogadores, que vai botar na cabeça deles que já é um tudo ou nada, já é um jogo de playoff para nossa temporada, que ficar 3-4 jogos atrás agora dos adversários de divisão mudam até a nossa perspectiva. Então, a minha consideração final para essa semana é isso. Eu acho que o Bell também, apesar de tudo que mostrou, já é um cara que viu que querendo ou não, o time dele, ou então viu mesmo que o mercado dele não foi o que ele esperava, com o Steelers colocando ele para troca. Então eu acho que esse é o
é um ponto que pode dar um novo ânimo pro nosso time, que a gente pode buscar uma vitória, a gente pode esperar que um jogador que foi importante para a performance desse ataque esteja de volta. Querendo ou não, o cara construiu amizades ali. Às vezes os problemas de atitude do Antonio Brown têm a ver com isso. Tem um jogador de patamar similar ao dele que é amigo dele em campo, a gente vê. Então é a expectativa de que essa notícia do Le'Veon Bell dê esse ânimo novo pro nosso time. Muito bem, um ponto bastante importante. Essa questão do Bell ainda vai dar muito o que falar. Então, é aguardar, afinal de contas, eu acho que nem mesmo o Bell sabe o que ele quer fazer da vida, mas enfim, estamos terminando mais um programa. As minhas considerações finais vão ficar em um destaque para o nosso chefe, nosso querido Ricardo Rezende, que fez uma cobertura simplesmente fantástica no Heinz Field de Pittsburgh em si, nessa última semana. Ele que realizou um sonho que também é sonho de todos nós, acredito eu, que seja ir para Pittsburgh, visitar a cidade, conhecer os pontos turísticos, tudo relacionado aos Steelers e ainda por cima assistir o Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens no Heinz Field. Infelizmente o resultado não foi o que esperávamos, mas tenho certeza que a experiência dele foi inigualável, foi inesquecível. Então fica o meu agradecimento em nome do Black Yellow BR ao Ricardo por ter compartilhado um pouco com a gente dessa aventura dele, fazendo live no Instagram, com as coberturas dele no Twitter, que vocês sabem que são da maior excelência. Então fica meu abraço e meu agradecimento ao Ricardo por ter nos proporcionado através de vídeos e fotos e nos dado um pequeno gostinho do que é a cidade de Pittsburgh e do que é o Pittsburgh Steelers de mais perto. Então fica aí o abraço registrado. Gente, é isso. De novo, não sou muito acostumado a ser narrador, espero que eu tenha feito um bom trabalho, mas se Deus quiser na semana que vem o Ricardo e o Danilo voltam para tomar de mim essa tarefa. Não vou conseguir fazer aquele finalzinho do podcast feito do Danilo, que brilhantemente faz os trocadilhos, as analogias dele. Mas é isso. Espero que todos tenham gostado do podcast e here we go. Yeah, you know what it is.